Olá pessoal, então eu, Alexander, e mais os alunos Anderson e Jean, a gente vai explanar um pouco aí sobre as pragas e doenças da cultura da canola. Então, aí dando uma breve introdução sobre a cultura da canola, ela é uma oleaginosa da família das crucíferas, assim como a couve e o brócolis, por exemplo. Originalmente, a canola era chamada de couza, né? E ela tinha um alto teor de alguns ácidos que era considerado tóxico aos humanos. Porém, no Canadá, ela foi modificada e a partir disso que ela começou a se chamar de canola. E segundo a Embrapa, em 2013, a sua produção no mundo aí girou em torno aí de 62 milhões de toneladas. No Brasil, o estado que mais produz é o Rio Grande do Sul, seguido aí do Paraná. E o Paraná é um estado que vem tendo um alto crescimento aí de área cultivada. Essa planta ela possui aí em torno de 24 a 27% aí de proteína e 38% de óleo. Se a gente for comparar, por exemplo, com a cultura da soja, a soja ela tem aí entre 15 e 25%. Então aí tem um teor bem acima do que outras oleaginosas. E aí, recentemente, aí, ela vem tendo aí uma boa produção aí sendo destinada aí à produção do biodiesel. Bom, de acordo com esses dados da Conab de 2015, na região sul concentra-se mais de 90% da produção de canola no Brasil. E principalmente o maior produtor é o Rio Grande do Sul, aí com 37 mil hectares, seguido aí do Paraná, que tem apenas 12,3 mil hectares, porém teve um grande aumento em relação ao ano passado, que no caso seria de 2014. Então, aí começando sobre a parte de doenças aí da cultura da canola, temos aí então a canela preta, que é uma doença bem grave da cultura da canola e pode causar aí perdas bem significativas na produtividade, principalmente quando ela ataca variedades suscetíveis. Ela pode aí infectar a planta desde o estágio de muda, após aí a emergência, e ataca em qualquer momento após esse período. Ela vai dificultar aí na absorção de água e nutrientes pela planta, porque ela vai circundar o caule com as suas necroses, e isso vai levar a uma perda de produção. Bom, já os sintomas, a canela preta ela pode infectar todos os órgãos aéreos da planta. E esses danos eles podem ocorrer aí na germinação, né, ocasionando aí tombamento e falhas aí na germinação e morte das plântulas. Já quando a planta possui folhas, ou até mesmo nos cotilédones ainda, essas lesões elas são de formato aí circular e irregulares também, de uma coloração que vai desde um branco sujo a um amarelo claro. E essa infecção aí nas folhas, elas podem aí progredir aí para uma infecção sistêmica dos tecidos. E aí posteriormente a doença aí ela vai ocasionando cancros aí na base da haste, aí na parte do caule. E os cancros, né, também ocorrem na parte da coroa da planta. Esses são os que mais ocasionam danos, pois eles impedem a nutrição adequada da planta, né, reduzem o ciclo da cultura e ocasionam a maturação e rompimento prematuro das síliquas, aí ocasionando uma perda de grãos e podendo causar também o apodrecimento das raízes. Em regiões que têm uma alta temperatura, essas doenças, como as lesões no caule e o cancro nas coroas, ela ocorre mais rapidamente.
Então, entendendo um pouco melhor aí sobre como que funciona o ciclo dessa doença. O fungo ele sobrevive na palhada, né, principalmente nas partes de planta aí do caule e na parte mais superior da raiz. Eles ficam presos à palhada através aí da produção de um corpo frutífero, que é o chamado de pseudotésio. E esse corpo frutífero ele pode permanecer na lavoura por vários anos. Enquanto ele não se decompor, ele pode infectar as plantas. Quando tem as condições favoráveis, esses pseudotécios eles vão liberar os esporos, que são chamados de ascósporos. E esses ascósporos eles são transportados pelo ar, né, resultando na dispersão da doença em longas distâncias. Isso é considerado o inóculo primário. E após acontecer então essa infecção primária, a doença ela vai produzir novos esporos já na planta, que são os picnídeos. E esses picnídeos eles vão dar origem à infecção secundária. Daí eles são aí disseminados aí por respingos da chuva e pelo vento. Bom, depois que ocorre essa infecção na parte das folhas, o fungo ele desce até o pecíolo, né, até o caule da planta, e aí que acontece o cancro, né, que fica normalmente aí, geralmente a nível de solo. Isso vai, de uma certa forma, asfixiar a planta e vai aí prejudicar a absorção de água e de nutrientes. E para chegar a essa fase do cancro, precisa ter uma infecção bem precoce. Quanto mais cedo as plantas forem infectadas, maior vai ser a probabilidade desse sintoma do cancro aparecer. Normalmente, esses danos que ocasionam perda de produção, eles ocorrem mais forte antes da planta atingir 6 folhas. Após a planta atingir 6 folhas, ela até que os danos não serão muitos, mas ela mesmo assim terá uma redução de produtividade. Então, aí, dentre as formas de controle da canela preta, está aí o uso de cultivares resistentes, mas é sempre importante visar que tem uma rotação dessas cultivares, né, porque quanto maior minha frequência de cultivo da mesma variedade, maior vai ser o meu risco. E quanto maior for o meu risco, mais chances desse fungo se tornar mais virulento. A rotação de culturas também é importante. Recomenda-se aí que tenha um período mínimo de 2 a 3 anos entre as safras de canola, aí para poder reduzir aí o inóculo que fica na área. Também a adoção de sementes certificadas, também aí o uso de sementes certificadas, e vale ressaltar que as sementes elas protegem a planta no início do ciclo da cultura. Elas não protegem durante o ciclo inteiro. Porém, como foi falado antes, se ela proteger antes do período de 6 folhas, os danos lá no final serão bem menores. Mas mesmo se usando sementes certificadas, a doença da canela ela pode sim, quando a planta estiver adulta, acontecer a infecção. Também é importante ter o controle de ervas daninhas que possam ser voluntárias, e também controlar as brássicas, né, que também são plantas que são infectadas pela doença, assim como, por exemplo, o nabo. E aí, tratando de controle químico, a aplicação de fungicidas com uma ação protetora e curativa, né, na parte aérea. E o desempenho desses fungicidas ele será altamente dependente de uma aplicação preventiva. Então, o mofo branco, esclerotina, esclerotioro. Então, esse fungo ele pode sobreviver no solo por muitos anos, na forma de esclerótios, podendo permanecer por até 11 anos, conservando intacto o seu poder patogênico.
As baixas temperaturas e alta umidade são condições favoráveis para o desenvolvimento desse fungo. Com a produção de escleróides ocorre a colonização dos tecidos em condições favoráveis, e na presença de hospedeiros, o escleróide germina e produz micélios. Esses penetram nos tecidos da planta ou formam apotécios, que emergem no solo e liberam ascósporos. E na presença de flores e ambientes favoráveis, infectam as plantas hospedeiras. As condições de clima favoráveis para o seu desenvolvimento são altas umidade, acima de 70%, e temperaturas amenas, de 18 a 25 graus Celsius. Em condições ótimas, os apotécios liberam ascósporos durante várias semanas, que são responsáveis pela infecção da parte aérea da planta. O fungo invade os tecidos e provoca seu apodrecimento. O micélio desenvolve-se sobre um substrato formado por tecidos mortos e senescentes. Então, a ocorrência, como eu já falei, ele vai se dar em elevada umidade, juntamente com períodos chuvosos e temperaturas amenas aí em torno de 20 graus Celsius. Os apotécios, então, eles vão ficar localizados na superfície do solo, os quais liberam grande quantidade de esporos, responsáveis pela infecção na parte aérea da planta. Após as primeiras infecções, bem-sucedidas a partir dos esporos, o fungo começa a produzir micélios e expandir por toda a planta. A doença pode evoluir de uma planta para outra através do contato com o micélio do fungo de uma para outra. A evolução da doença é retardada ou paralisada quando o ambiente fica seco ou ocorre a falta de chuva. Porém, é retomada quando as condições de umidade retornam. Então, os sintomas. Então, os primeiros sintomas de mofo branco nas plantas são manchas de coloração verde claro e aspecto encharcado, que podem evoluir para a coloração castanho claro e logo desenvolvem abundante formação de micélios branco e denso. Em poucos dias, o micélio transforma-se em massa negra e rígida. Este é o escleróide, que é a forma de resistência do fungo, como mostra na imagem demonstrada aqui no slide. Esses escleróides eles variam em tamanho de poucos milímetros em até alguns centímetros. Eles são formados tanto na superfície como no interior da haste e dos legumes infectados. Os escleróides que caem no chão, sob condições de alta umidade e temperatura, germinam e desenvolvem-se na superfície do solo. Estruturas de reprodução sexuada chamadas apotécios, esses produzem ascósporos que são liberados ao ar e são responsáveis pela infecção das plantas. Os danos, então, eles podem ocorrer perda no rendimento de grãos, que possui valor superior ao custo das sementes. Essa perda, então, ela pode chegar a um valor superior a 50% do rendimento da cultura. Então, o controle do mofo branco ele é bem difícil. O fungo ele produz estruturas de resistência, né, que é os escleróides, e uma ampla gama de plantas hospedeiras. Por isso, na sua área deve-se evitar a entrada desse fungo. Além disso, não há variedades existentes até o momento para esse fungo. O que pode ocorrer são variedades com resistência parcial. Então, essas são algumas medidas de controle. Então, são sementes sadias e certificadas, né, para evitar a presença de escleróides misturados com as sementes ou de micélios internos nas sementes. Rotação de culturas com espécies não hospedeiras do fungo. População de plantas adequadas, lembrando que espaçamentos pequenos são mais favoráveis ao mofo branco. O tratamento de sementes, cultivo sobre a palha de gramíneas, eliminar plantas invasoras que são hospedeiros do fungo, a limpeza de máquinas e equipamentos agrícolas, né? A escolha da época de plantio, evitando períodos chuvosos nos estágios que são propensos ao aparecimento da doença. Daí também tem o controle biológico, né, com bactérias da espécie Bacillus subtilis, né, que tem se destacado como um dos principais agentes de biocontrole do mofo branco. E o tratamento químico com fungicida.
Então, um exemplo de produto químico que faz o controle do mofo branco, né, é o Aprov, né? Sua classe é do fungicida acaricida, classificação toxicológica ele não é classificado, o seu ingrediente ativo é fluazinam e tiofato metílico, e seu modo de ação, ele vai atuar na montagem de beta-tubulina, na mitose e desacoplador de fosforilação oxidativa, produto sistêmico e de contato. Então, a podridão negra das crucíferas, o agente causador é a Xanthomonas campestris. Essa doença pode ocorrer em qualquer estágio de desenvolvimento da planta. A doença é severa em regiões tropicais e subtropicais de clima quente e úmido. Ocorrem lesões no limbo foliar. Também ocorre a queda prematura de folhas afetadas, a deformação de folhas, o nanismo e até a morte de plantas. A bactéria infecta folhas, caules, hastes e sílicas em qualquer fase do desenvolvimento das plantas. Então, as condições favoráveis dessa doença são condições que incluem temperaturas altas, entre 28 e 30 graus. Também períodos chuvosos ajudam no desenvolvimento dessa doença. Então, a sobrevivência dessa doença ocorre em sementes, geralmente vem em sementes, restos de culturas ou hospedeiros alternativos, podendo ser na própria canola ou plantas invasoras também essa bactéria pode sobreviver. Então, a disseminação dessa doença ocorre através de sementes, como já foi citado, na água, a água da chuva ou a irrigação e nos tratos culturais do homem. Então, esse aqui mostra um pouco do ciclo da doença. Quando ela vem já na semente, ela infecta as plântulas já, e depois ocorre a infecções nos tecidos vasculares, que ocorrem os sintomas na folha. E quando essa doença, quando essa é infectada, quando não é na semente, ela sobrevive no ingresso de culturas através da chuva, a dispersão por vento e respingos de água, ocorre infecção nas folhas ou raízes. E aí daí também ocorrem os sintomas nas folhas. Então, a infecção localizada é as lesões amarelas, que é o principal sintoma dessa doença característica por esse V, em forma de V no vértice voltada para o centro da folha, como aparece na foto. E as infecções sistêmicas ocorrem nos vasos, caules e folhas, que ficam negros, mais escuro, como na foto aparece ali as manchinhas pretas, é a infecção sistêmica. Então também a folha, acontece o amarelecimento das folhas, a planta ocorre o enfesamento e o apodrecimento. Também tecidos vasculares infectados tomam coloração negra, marrom escura e a planta murcha. Então, o controle dessa doença são sementes sadias. Então, sementes sadias tratadas com antibióticos. Também eliminar restos de culturas, como ela sobrevive no ingresso de culturas. As plantas voluntárias e plantas daninhas também eliminar. E a principal é a rotação de culturas. Devido a ela ser nas plantas. Então, a rotação de cultura é usar espécies não hospedeiras dessa doença por um período mínimo de 3 anos. Isso ajuda a redução do potencial do inóculo. Também a aração profunda, que é para enterrar esses restos de culturas que já tem as culturas infestadas, né, nesses restos onde tem a bactéria. Também usar híbridos mais resistentes
e fungicidas cúpricos. Mancha de Alternária. Alternária spp. Então é um fungo necrotrófico. O inóculo inicial se dá a partir de sementes infectadas, restos culturais ou plantas voluntárias que vão servir como hospedeiro para a doença. Então ele vai causar manchas nos cotilédones, que vai evoluir para manchas foliares marrons escuras ou negras. Vai ocorrer a disseminação através do vento, chuvas e equipamentos agrícolas. Nas silíquas vai apresentar manchas negras. Quando as silíquas abrem, vai acontecer a liberação dos grãos infectados e as silíquas vão ficar nos restos culturais, servindo como fontes de disseminação. Então, a ocorrência ela se dá em altas temperaturas e alta umidade relativa do ar, em umidade elevada, e temperaturas diárias de 25 a 32 graus Celsius. Então, os sintomas. Então, o fungo ele afeta desde a fase inicial da cultura até a sua fase final. Nas plântulas, pode causar tombamento e necrose em cotilédonos e hipocótilo. Eles vão aparecer na forma de pequenas lesões castanho claro. Nas folhas, inicia-se como lesões marrons a negras, com halos amarelos em torno dos elos. As lesões iniciam nas folhas inferiores da planta, podendo se multiplicar rapidamente e se espalhar para as folhas superiores, hastes ou silíquas. Quando o ataque é muito severo, pode causar a desfolha na planta. Nas hastes, as lesões elas vão aparecer como pequenos pontos marrons ou pretos. Nas silíquas, quando elas são infectadas, aparecem pontos pretos, podendo ser pequenos e deprimidos, podendo variar de cinza a marrom. Quando elas são infectadas, elas podem amadurecer prematuramente. Elas vão, com consequência disso, elas vão abrir, causando deiscência nos grãos. Lesões mais profundas nas silíquas podem causar infecções das sementes também. Então, os danos. Ele pode causar danos de rendimento de grãos, podendo ser superior a 20%, pode chegar a 20%, o que pode ser agravado por deiscência das silículas e dos grãos subsequentemente. O controle, então, pode ser feito o controle cultural, com a rotação de cultura, que tem uma eficácia limitada no controle dessa doença, porque os espórios da mancha alternária, elas são disseminados pelo vento e podem chegar a locais bem afastados. Também é importante controlar as plantas daninhas, crucíferas e de canola voluntária durante a rotação. Populações de plantas mais baixas e aumento no espaçamento entre linhas pode permitir que o vento circule nas entrelinhas, ajudando a reduzir o estabelecimento da doença. Então, o controle genético, não se tem muita informação sobre a resistência ou suscetibilidade de algum híbrido de canola para esse fungo de alternária. No controle químico, pode ser utilizado o tratamento de sementes, com o objetivo de erradicar o inóculo vinculado pela semente, para que não seja uma fonte de inóculo primário. Então, o objetivo é proteger a semente. De aplicação de fungicida, em até 95% de floração, proporciona um controle econômico dessa doença. Então, um exemplo de fungicida para o controle da mancha da alternária é o Orquestra SC. Então, ele é da classe dos fungicidas, classificação toxicológica mediamente tóxico, ingrediente ativo piraclostobrina e fluxapiroxate. De um modo de ação, ele vai atuar inibindo a respiração mitocondrial por bloqueio da transferência de elétrons dentro da cadeia respiratória, o que resulta na cessação do crescimento do fungo. Então, a
podridão branca da haste. Ela também é conhecida como mofo branco. Esse é um fungo. O fungo causador é o Sclerotinia sclerotiorum. Então, essa doença tem potencial de causar danos em lavouras da região sul, podendo chegar até 100% de perdas. Então, áreas de temperatura amena do cerrado, onde a canola integra o sistema de produções, como a cultura de soja. Também ele provoca a redução quantitativa na produção de sementes ou grãos. A doença influi negativamente na produção e na qualidade de óleo da canola. Pode também infectar plantas de canola de duas formas: germinando diretamente e formando micélio, e também desenvolvendo apotécios, dos quais são liberados os ascósporos. Também esse fungo, a Sclerotinia, infecta mais de 400 espécies de plantas e também geralmente culturas dicotiledôneas. Essa colonização ocorre entre a fase de elongação e a fase de maturação fisiológica da planta. Então ocorrem murchas das plantas afetadas, com queda foliar e podridão seca dos tecidos colonizados. Também em caules e ramos laterais colonizados apresentam cor palha, como é visto na foto. O mofo branco ali já fazendo ocorreu a infecção do mofo branco, e a planta já ocorre os sintomas, como podridão e os ramos, caules e ramos laterais colonizados com a cor pálida. Então, os sintomas como eu já citei, é o apodrecimento dos tecidos infectados, é o crescimento micelial branco, como já é bem comum, também cotonoso, escleródios grandes e negros, interno e externos. Como dá para ver na foto, o micelial branco ali crescendo é o sintoma mais comum dessa doença. Então, condições favoráveis para essa doença é alta umidade relativa, também é favorecido por longos períodos de temperatura amena, entre 10 e 12 graus, por 10 a 14 dias. E também quanto mais resíduos orgânicos, ela fica mais viva por certos tempos. Então, a sobrevivência dessa doença é em escleródios por até 10 anos, ou plantas hospedeiras. Como eu já citei, existem mais de 400 espécies que hospedam essa doença. A penetração ocorre através de ascósporos, a parte aérea do micélio, em colo, folhas mais baixeiras da planta, ou até mesmo em hastes. A disseminação ocorre em sementes. A disseminação em sementes ocorre em escleródios, infecção, micélio e implementos agrícolas. Então, aqui é um esqueminha como essa doença ocorre. Quando ela está no solo, através dos escleródios, através da chuva, da umidade ideal, ela cria esses apotécios. Esses apotécios também, conforme a chuva, os respingos de chuva, ocorre a liberação de ascósporos. Esses ascósporos que vai ocorrer os esporos em pétalas, vai ocorrer a lesão. Daí vai ocorrer a lesão na haste, e assim, consequentemente, os sintomas já citados. Depois, quando a haste é infectada, ocorrem novos escleródios, e esses escleródios ficam no solo. Então, o controle dessa doença é a rotação de espécies não suscetíveis de plantas, a eliminação de restos de culturas, fungicida no sulco e também fungos antagonistas, e evitar a irrigação e aspersão de água nessas áreas que já existem os escleródios. Usar sementes sadias e evitar a sucessão da canola com culturas suscetíveis, como soja ou feijão. Também controlar plantas daninhas suscetíveis,
que são as plantas de folhas largas e plantas voluntárias de canola, as plantas guachas. Também existe o controle biológico com a aplicação de agentes microbianos e transgenia. Ainda se tem, o começo desses estudos do controle biológico, mas ainda não existe um resultado específico que de tantos por cento que esse controle irá funcionar. Mas já existem estudos. E também não existem cultivares resistentes a essa doença ainda. Então essas foram as principais doenças, né, que ocorrem na cultura da canola. E agora, indo para a parte dos insetos, vamos começar com os corós. Bom, sempre que for possível, é bom evitar a semeadura da canola em áreas que são infestadas pelos corós. Isso devido ao fato de o controle químico e o tratamento de sementes, muitas vezes ele acaba sendo inviável economicamente para controlar esse inseto. Bom, o coró, para ter seu ciclo completo, ele demora em torno, ou até um pouco mais, do que 2 anos. Porém, apenas o Instar 3, né, que é a larva 3, que vai ocasionar aí prejuízos. Então, se a gente for pegar aí, por exemplo, o Rio Grande do Sul, que é o estado maior produtor aqui no Brasil, uma variedade precoce, a gente consegue semear ela entre os meses de abril e maio. Se for uma variedade de ciclo médio, até junho, mas principalmente nesses 3 meses que acontece a semeadura. Ele coincide exatamente com esse período 3, esse insert 3 da larva do coró. Então, nesse período aí, que se tiver alta infestação na área, na lavoura, ocorrerá sim os danos. E quando você faz a amostragem aí no solo, para saber quantos corós tem por metro quadrado, através das trincheiras, né, calcula-se que ele começa a causar prejuízos a partir de 5 corós por metro quadrado. Mas quando esse número ultrapassa de 25 corós, ele é considerado que não tem uma viabilidade para fazer o controle. E a infestação dos corós, ele vai se dar tanto em plantio direto quanto plantio convencional. E quanto menor for a densidade do solo, também favorece o aparecimento desse inseto. E ele fica em uma profundidade que gira em torno de 10 centímetros. E aí, quando se faz o controle químico, deve-se levar em conta que, ao mesmo tempo, no solo existem outros corós que são benéficos, que eles ajudam a decompor a matéria orgânica, que fazem galerias aí no solo, que melhora a estrutura, a aeração, o fluxo de água. Então, deve-se pensar se é viável ou não fazer o controle químico. Uma alternativa é usar aí a aveia preta, né, caso você queira cultivar aí no inverno, porque ela é bem pouco suscetível aí ao ataque dos corós. Formigas, então. Então, as principais formigas cortadeiras que prejudicam a cultura da canola são a saúva e a quenquez. Então, essas pragas, ao desfolharem a planta de canola, elas vão reduzir a área fotossintética, né, resultando em uma redução no crescimento da planta e na produção. E dependendo do nível de desfolha, também pode ocasionar a morte da planta. No controle, os agricultores têm empregado alternativas como a aplicação de inseticidas na operação de dessecação antes da semeadura da canola, a aplicação de inseticida na linha de semeadura, usando aplicadores de granulados acoplados à semeadora,
e a aplicação de inseticidas logo após a emergência da canola para o controle das formigas. Então, uma alternativa também aí que é bastante utilizada é a isca granulada, né? Então, a vaquinha é um inseto. A vaquinha se chama, o nome científico é Diabótica speciosa. Então, é uma larva, primeiramente, que se alimenta das raízes da planta da canola. Depois desse ataque, vai interferir na absorção de nutrientes e água da planta. Também reduz a sustentação das plantas. Em seguida, o core pode ocasionar o acamamento das plantas, através quando ocorrem ventos fortes ou altas precipitações pluviométricas. Então, quando ocorrem grandes chuvas e ventos, ocorre o acamamento das plantas afetadas. Então, quando ocorre esse ataque, vai inviabilizar os grãos para a comercialização da canola, também afetando diretamente a produção. Então, os adultos da Diabótica speciosa alimentam-se de folhas e flores, que seria a segunda imagem, o bichinho já adulto, a vaquinha adulta, que tem essa coloração verde e amarela, e a primeira imagem é na fase de larva, que afeta as raízes. Então, as posturas desses ovos geralmente são feitas no solo, mas quando o nível populacional dessa praga é muito alto, pode colocar ovos na face inferior das folhas. Então, geralmente, a fêmea deposita os ovos aderentes uns aos outros no solo. Então, aqui essa imagem é o ciclo biológico da diabótica, que ela está no solo, os ovos, 5 a 7 dias, a larva, depois de 14 a 26 dias, tem a larva, que ela afeta as raízes, ela ataca as raízes das plantas. Depois, na pré-pulpa, através de mais ou menos 5 dias, a pulpa, de 5 a 7 dias, e depois de 7 a 21 dias o adulto. A vaquinha adulta, que afeta as folhas já. E aí já ela vai colocar ovos e vai ocorrer o ciclo novamente. Então, as condições favoráveis dessa praga é o excesso de umidade no solo, são favoráveis à larva. Solos com coloração escura, percentagem maior de matéria orgânica, também essa vaquinha vai depositar mais ovos. Então, em plantio, em lugares que ocorre plantio direto, como você tem maior matéria orgânica no solo, vai ocorrer também maior larva, as maiores índices de larvas de ovos nesses solos. E também a umidade, grandes excessos de umidade são preferidos para oviposição nessa praga. Então, o método de controle mais usado no Brasil é inseticidas químicos, aplicados via tratamento ou granulados e feito através de pulverizações no plantio. Os principais ingredientes ativos mais comuns para o controle dessa doença é o acefato e o fipronil. Também existe o controle biológico, que são através de agentes mais eficientes, que são os inimigos naturais, que são esses que estão no slide. Bom, agora vamos falar um pouco sobre os percevejos, né? A primeira citação aí da ocorrência dos percevejos na cultura da canola foi no ano de 1992, onde se citou aí a espécie de percevejo viridula, que é o percevejo verde, e segundo o autor, as formas tanto jovens como as formas adultas, elas sugavam a seiva das folhas, hastes e dos grãos, causando aí um grande prejuízo aí no rendimento e qualidade das sementes. Já em 2009, começaram-se a ter relatos de outras espécies de percevejo, né, principalmente o Eros, que é o percevejo marrom, e o Guildini, que é o percevejo pequeno.
E esses ele atacam principalmente, aí podemos citar todos os percevejos que chegam a atacar a cultura, eles atacam principalmente a formação das frutificações, que são as síliculas da canola. Já aí em observações feitas aí na safra de 2015 e 2016, observou aí que, além de percevejos fitófagos, os sugadores também começaram a ter percevejos predadores aí atacando a cultura. Isso significa, né, que o número de novos registros, né, das espécies de percevejo sobre a canola tem aumentado substancialmente. Ainda não tinha sido registrado produtos para a cultura da canola para o controle do percevejo. Mas como ele vem de culturas de verão, principalmente da soja, controlar a população deles na safra anterior é importante para que não tenha uma grande ocorrência na safra de inverno da canola. E para poder controlar no verão, aí já tem vários outros produtos que tem registro, como os à base de piretroides e os neonicotinoides. Traça das crucíferas. Então, a traça das crucíferas é uma praga mais importante na cultura da canola no Rio Grande do Sul. Seus danos são ocasionados pelas larvas, né, que podem causar os desfolhamentos. Em altas populações também podem consumir as hastas e as epidermes das silíquas. Os surtos dessa praga, se iniciados antes da floração, podem causar sérios danos e prejuízos à cultura. Maiores densidades populacionais e danos têm sido relacionados com os períodos de estiagem. Então, o controle para essa praga, né, ele pode ser realizado através do uso de controle biológico, né? Pode ser utilizado o Bacillus thuringiensis e o controle químico, fazer as pulverizações com inseticidas específicos registrados para a cultura. Então, um exemplo de produto químico que faz o controle dessa praga é o Nomote 150 da BASF. Ele é um inseticida da classe dos inseticidas, classificação toxicológica pouco tóxico. Ingrediente ativo é o teflubenzuron e o modo de ação é fisiológico, inibidor da síntese de quitina, inseticida regulador de crescimento de insetos e ácaros. Então, os pulgões é outra praga da cultura da canola, o Brevicorne brassicae. Então, geralmente ocorrem infestações de pulgões afídeos durante a floração. Esses afídeos são encontrados na face inferior das folhas e cotilédones e na base do caule. Os sintomas dessa praga incluem o enrolamento e a deformação das folhas. Em infestações severas podem levar até a morte da planta. Também, então, constituem grandes colônias pela sucção contínua da seiva, assim prejudicando o desenvolvimento da planta. Essa espécie de pulgão também vive na face superior das folhas. Então, as principais espécies de pulgões na canola são o pulgão Myzus persicae. Essa espécie ataca na fase da roseta da canola. E também o pulgão ceroso das crucíferas, o Brevicorne brassicae, que ocorre em reboleiras, na inflorescência da canola e também pode ocorrer durante o estabelecimento da canola. E também no período de alongação e maturação. Então, os sintomas visíveis dessa praga eles causam apreciáveis danos às brasicáceas, como dá de se ver na foto, a murcha, o enrolamento das folhas e também o engruvinhamento das folhas da canola. Então, o controle dessa praga
a eliminação de plantas hospedeiras e daninhas do entorno da área, semeadura de sorgo e milho ao entorno das lavouras para evitar a propagação de pulgões pelo vento. Também tem o uso de armadilhas adesivas e palha de arroz nas entrelinhas. E o controle químico tem esses dois, o bifenthrin-trir, que é o Capture, o nome comercial, e o teflubezuron, que é um inseticida no molde também, que o nome é comercial. Também existe o controle biológico para essa praga, que são fungos entomopatogênicos, as vespinhas parasitoides, tesourinha, as vespas predadoras e adultos do Lixopodiae, e também adultos e larvas das joaninhas. Esses insetos são como predadores para os pulgões, que é o controle biológico. Então, a Helicoverpa armigera, ela é uma lagarta, né? Ela se destaca entre as pragas agrícolas e ela é altamente polífaga. Ela consegue se hospedar em várias plantas. Elas causam perdas bem significativas nas plantas, tanto na fase vegetativa quanto na fase reprodutiva também. Ela consome folhas, caules, brotos, inflorescências, frutos e vagens. Nós temos aí um ciclo de vida, um ciclo aí da Helicoverpa bem rápido. Após a deposição do ovo, já tem a fase da lagarta, que é a fase que causa os danos na cultura. Aí ela já faz a formação da pupa e já vira um adulto. O ciclo da vida dela inteiro dura em torno de 30 a 45 dias apenas. As plantas, os insetos, a Helicoverpa, enquanto está adulto, ele pode fazer migrações que giram aí em torno de 250 até 1000 quilômetros. A ovoposição ela é apenas à noite, é apenas noturna, e ela pode fazer isso nas hastes, nas flores e nas folhas e nos frutos. E em cada oviposição, ela coloca em média de 700 a 1.700 ovos. O controle químico é o método mais utilizado, né, para combater a Helicoverpa armigera. E tem vários inseticidas aí que são usados, como a base de indoxacarb, o Lambda cialotrina, o Novularon, entre outros. O problema é que já temos vários casos aí, né, que teve uma pressão de seleção devido a um uso indiscriminado e de maneira desordenada, e com isso já se criou vários casos de resistência dessa praga aos inseticidas. Então, para isso, deve-se visar que outras soluções, outros métodos sejam feitos, né, para evitar essas resistências e para ter um controle. Como controlar a praga apenas quando na amostragem a infestação atingir o nível de controle. Também rotacionar os inseticidas dos grupos químicos e seu modo de ação diferente. Também efetuar a tomada de decisão no momento adequado, quando a praga estiver no estágio de desenvolvimento que seja suscetível ao controle. E também utilizar inseticidas seletivos, que permitam a manutenção dos inimigos naturais que estão lá na área. E já no controle biológico nós temos muitas outras opções, que está baseado na utilização de predadores, de parasitoides e de entomopatógenos.
E isso o controle biológico é uma estratégia muito importante, porque a gente consegue associar ela a outros tipos de controle, como o químico. E nesse controle biológico, um dos insetos utilizados são as fêmeas do tricograma, que elas ovipositam no interior dos ovos, né, de outros insetos, e após essa ovoposição, as larvas elas se alimentam da massa vitilina do embrião do hospedeiro, sendo então assim uma boa forma de controle. Então, broca dos ponteiros. Então, a ocorrência da broca dos ponteiras, ela foi mais observada causando o broqueamento das hastas no ponteiro e pecíolos. Até antes da emissão da inflorescência, quando ocorre na região apical, surge o rebrotamento desordenado e quando no pecíolo dá origem a perdas apenas nas folhas. Então, a principal tática de controle recomendada é a remoção de plantas infestadas, assim como lagartas ou polpas encontradas na área. A principal forma de manejo dessa praga é a utilização de inseticidas químicos sintéticos que deverão ser aplicados de acordo com as recomendações técnicas. Então a lagarta desfolhadora é outra praga encontrada na cultura da canola, que o nome científico é Assia spp. Então o adulto é uma borboleta, é a coloração que varia do branco amarelado ao branco esverdeado, com bordas escuras e corpo escuro, como na imagem mostrada é a coloração da adulta da lagarta. Então a fêmea geralmente põe ovos na face inferior das folhas em grupos não muito juntos. Então, como na primeira imagem que é os ovos depositados pela a borboleta da lagarta, e na segunda imagem já as lagartas jovens na folha da canola. Então as larvas medem em torno de 30 a 35 milímetros de comprimento e apresentam um corpo de cor verde e literalmente uma faixa escura longitudinal, contornada por duas faixas amarelas. Então, como aparece na foto aqui, é já as larvas que causam os danos nas plantas. Então, no dorso acinzentado, observa-se uma faixa longitudinal clara com 12 pares de pequenos pontos negros. Então, os danos ocasionados por essa praga ela é prejudicial às brasicáceas. As larvas, após a eclosão dos ovos, iniciam os ataques às folhas, devorando durante seu período larval, destruindo as plantações de canola. Também encontradas entre as folhas nos períodos vegetativo e reprodutivo. Então, o controle dessa praga em pequenas plantações pode controlar a praga pelo esmagamento dos curuqueres ou dos ovos localizados nas folhas. Estes últimos são facilmente reconhecidos pela sua coloração amarelada. Também existe o controle químico, é usualmente realizado através de pulverizações com produtos de baixo poder residual. Os bacilos thuringienses e os inseticidas de peritroides. Então a abelha irapuá, como essas abelhas elas podem ser benéficas para a cultura, essa abelha irapuá ela pode causar alguns danos na cultura da canola. Então o hábito dela de atacar é em reboleiras, e os danos são cortes das hastes e flores da canola, assim pode ocorrer uma perda de produção através dessas flores que futuramente iriam produzir grãos na cultura da canola. Então, na fase adulta, ela possui uma cor preta, cerca de 5,5 milímetros de comprimento e 2,5 milímetros de largura. Constrói ninhos em ramos de árvores e cupinzeiros abandonados. E o controle dessa praga
dessa abelha é quando realmente necessária, deve-se proceder à remoção de ninhos localizados nas proximidades. Ela causa danos, mas é bem incomum, não é bem comum acontecer esses danos. Mas geralmente, às vezes, podem ocorrer. Então essas foram as principais pragas e doenças da cultura da canola. Essa videoaula vai ficando por aqui. Agradeço a atenção de todos.